Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, né? Quanto tempo que eu não faço uma live, quanto tempo que eu não faço um estudo da palavra de Deus com os meus irmãos. Quero convidar a todos nesse momento, né, a curvar a sua cabeça juntamente comigo e fazer uma oração, tá? Começar essa live com uma oração para que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, né? Todos que vai entrar ao vivo comigo, porque sabemos que o diabo, o nosso adversário, ele não perde tempo, né? E sabemos que tempo no reino de Deus é precioso, né? Basta você aplicar esse tempo devidamente conforme o seu querer. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Fernando, né? Dono dessa página Nando Pessoa aí, graças a Deus com bastante seguidor, né? Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor cresça e eu diminua, né? Vamos orar. Eu creio que vai ficar gravado essa live, vai ficar registrado. O intuito é esse, que fique gravado, tá? Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, para dizer o quão grande é, Senhor, maravilhoso poder estar usando essa tecnologia nesse momento. Pai, que vidas possam ser alcançadas, Senhor, que vidas, pessoas possam ser, Senhor, alcançadas neste momento através dessa pequena live, desse pequeno estudo da qual nós vamos preparar para o Teu povo nesta tarde. Deus, abençoe cada um de nós, livrando e nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Abençoa seu lar, abençoa os lares, as casas, Senhor, daqueles que hão de ouvir a Tua palavra, o Teu ensino neste momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é gratificante demais poder servir a Deus, né? Passei por um processo, por um período, uma semana agora que passou, aonde da qual fomos acometidos da tal enfermidade que tanto assola a nação brasileira, né? Mais conhecida pelos populosos como Covid-19, uma doença que infelizmente está ceifando bastante pessoas, né? Tem levado muitos a óbito, principalmente na nossa nação brasileira, né? E com isso, orando a Deus, pedindo a Deus, o Senhor me orientou a fazer um estudo sobre um dos maiores vilões, né, dessa doença, que não é nem tanto o Covid-19, né, que vem matando, que vem levando muitas pessoas a óbito, mas sim o psicológico das pessoas que são acometidas dessa doença, né? O psicológico, o transtorno psicológico é muito grande, meus irmãos, é muito grande, né? Então, através disso, eu vim trazer para vocês um estudo sobre ansiedade, né? O estudo sobre ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é o desconforto físico e psíquico. Traz o que? A agonia, a aflição, a angústia, o desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez, ausência de tranquilidade, medo, receio, condições emocionais de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Então, esses sintomas da ansiedade têm levado muitos mais a óbito do que a própria doença em si. Então, com isso, meus irmãos, infelizmente, quem não é conhecedor da palavra, quem não tem a fé alicerçada em Cristo Jesus, não consegue descobrir que essa doença é vencida somente com oração. Temos que estar em constante oração, sempre buscando a Deus, levando a Deus num propósito correto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Talvez esse estudo não sirva para você, talvez esse estudo que nós vamos fazer a partir de agora não sirva para que você possa levar, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que está acometido dessa enfermidade, né? Estamos vendo muitas pessoas sendo ceifadas, almas se perdendo, pessoas que não tiveram a oportunidade de estar fazendo isso, ter essa oportunidade da qual nós estamos aqui nesta tarde para buscar o Senhor Deus e saber o porquê.
Quantos pastores que estão nesse momento acometidos dessa gravidade, entrando num colapso. Sábado eu estava aqui, eu adentrei no meu computador e vi um pastor já idoso pedindo oração, pedindo ajuda por causa desta enfermidade. Você que está entrando agora, fique mais um pouquinho, nós vamos estudar sobre a ansiedade, o transtorno que mais mata no Brasil, né? A estatística mundial informa, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Olha aí, o Brasil está no número 1. O Brasil tem 9,3% dos brasileiros que tem algum transtorno de ansiedade. E a depressão afeta 5,8% da população. É muita gente, meus irmãos. É muita gente. E a ansiedade, Jesus vai deixar bem claro lá em Mateus 6, daqui a pouco nós vamos ler. Em Filipenses, a palavra de Deus vai dizer 4,6, diz: não andeis ansiosos por em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Nós temos que buscar ao Senhor acima de tudo. Talvez essa ansiedade tenha tirado o seu sossego, a ansiedade tenha tirado o sono. Talvez você esteja aí acometido de uma enfermidade e você nem sabe. Talvez essa luta que você esteja enfrentando é contra o seu inimigo, a sua própria mente. Oh, glória a Deus! Hoje o país mais ansioso do mundo, em números, esses números são verdadeiros. Números, pessoas com desejo de suicídio, pessoas querendo se matar. Oh, louvado seja Deus! Passei por isso. Minha esposa, acometida dessa enfermidade, colocou na cabeça, pensou que ia morrer, achou que a sua vida seria ceifada, mas graças a Deus o Senhor é misericordioso. Graças a Deus o Senhor não nos deixou, não nos abandonou. Talvez essa doença ainda não chegou a bater na sua porta, mas eu como profeta de Deus, eu digo que ela não vai chegar até a sua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem chegado à tenda de muitos irmãos, e muitos irmãos têm descido à sepultura por falta de conhecimento, por causa desse transtorno da ansiedade que tem tirado o sossego, a vida dos irmãos em Cristo Jesus. Pessoas deixaram de crer em Deus, pessoas que abandonaram até a própria fé. Louvado seja Deus. Meus irmãos, caros amigos, dias difíceis que estamos enfrentando, dias em que uma grande epidemia assola a nação, levando a muitos ao desespero. Uma doença mundialmente conhecida como Covid-19 tem levado muitos a óbito. Até o exato momento, o número de vítimas aqui no Brasil chega a quase 46 milhões. E mundialmente já 518 milhões de mortos. Meu Deus do céu. É desesperador, meus irmãos, vermos tantas vidas serem ceifadas dessa maneira. E com muita responsabilidade eu digo a vocês, nós temos que se apegar a Deus. Maior é Deus do que aquele que está no mundo. Só Ele pode nos socorrer nesse momento de crise da qual nós estamos enfrentando. Só Ele, meus irmãos, pode nos abraçar, pode nos dar a paz. Louvado seja Deus. Só Ele pode nos abençoar. Saúde ao irmão Marcos, com a paz do Senhor. Obrigado, meu irmão, pelo privilégio. Compartilha. Por que, irmão Nando? Compartilha essa live. Às vezes tem alguém que está aí cometido de alguma enfermidade nesse momento, precisa ouvir essas palavras. Meus irmãos, quero ler com vocês em Filipenses, capítulo de número 4. Se você tiver o exemplar da Bíblia Sagrada, leia comigo. Filipenses, o apóstolo Paulo vai nos dar a exata palavra correta. Capítulo 4, verso de número 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus.
e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Como está a sua mente, meu irmão, minha irmã que vai assistir? Como anda a sua mente? Em que você tem pensado? Em que você tem crido nesse momento tão bagunçado que nós estamos enfrentando? Igrejas paradas, sem culto. Estamos enfrentando uma crise espiritual tremenda. Uma crise onde aqueles que não tiverem um alicerce em Cristo Jesus não hão de sobreviver. A minha preocupação não é com a sua vida, não, é com a sua alma. Como é que está a sua alma nesse momento? Meus irmãos, a crise é uma realidade que sempre existiu. A crise sempre existiu, não vai ser agora, não vai ser eu, não vai ser você que vai mudar isso. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um mundo perfeito e nele colocou um homem para cuidar desde a criação e nele colocou para habitar. Adão recebeu do Criador essa missão de governar a terra, cultivar o solo. Por um período de tempo, Adão e Eva viveram sem crise, em harmonia, governando o mundo. Todavia Adão e Eva foi tentado pelo diabo. E através disso, desobedecendo a ordem de Deus, e como o pecado veio o juízo divino sobre Adão e Eva e a serpente. A terra também sofreu as consequências do pecado, lá em Gênesis 3,17. O pecado deformou a raça humana e fez com que o mundo viesse a experimentar as diferentes crises que nós temos visto nos dias de hoje. A primeira crise que Adão enfrentou foi no seu relacionamento com a sua esposa, Eva. E Adão culpou a Deus e também a mulher pelo seu erro, lá no Gênesis, no capítulo 3 e 12. Em meio às crises, seja ela a diferentes ordens, temos a tendência de sempre culpar alguém. E nos dias de hoje também não é diferente, meu amado, minha amada irmã. Sempre culpamos alguém pelos nossos delitos, pelos nossos feitos. Sempre colocamos a culpa em alguém. Aleluia. Uma sociedade em crise com a queda. Vieram os maiores males e as crises que assolam a terra até os dias atuais. A apostasia tornou-se universal. Hoje parece não haver mais limites em relação a adultério, imoralidade e a corrupção. O homem está cada dia mais distante de Deus e cometendo toda sorte de torpeza. A nossa geração assemelha-se aos dias de Noé. Contudo, Deus está no controle. O dia do Senhor virá e a sua justiça será feita. Vivemos em uma sociedade corrupta, perversa, mas não pertencemos a este mundo. Por isso não podemos nos conformar com a sua maneira de pensar ou de agir. Romanos capítulo 12, o verso de número 2. Podemos mudar a crise, podemos mudar essa situação, basta somente crer. Basta somente querermos fazer algo diferente para Cristo Jesus. Eu creio que Deus vai levantar pessoas capacitadas nesse momento de dificuldades para poder renovar a mente das pessoas. Tem gente achando normal quantas vidas serem ceifadas, igrejas paradas. Não é normal, não é normal. Oh, Ramancho, Barabasuriandorai. Quantos nesse momento descendo a sepultura, sem poder ouvir essa palavra que você está tendo o privilégio de ouvir a voz de Deus? Quantos já entraram e saíram desse vídeo porque às vezes não suportam, não querem ouvir, estão com os ouvidos tapados para a palavra de Deus? É os dias de hoje, meus irmãos. A crise como uma consequência do pecado. A crise, ela é consequência do pecado.
A crise na sociedade antediluviana, depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus letal. Gênesis 6. Porém, o mundo antediluviano ainda não vivia o caos. Segundo as Escrituras, não havia fome e a saúde do homem era boa, pois a expectativa de vida era bem elevada, chegando a quase 1000 anos de idade, em Gênesis 5:27. Embora houvesse provisão, saúde e expectativa da vida, o homem continuava longe de Deus e entregue a toda sorte de torpeza. A terra encontrava-se corrompida e cheia de violência. Muitos, erroneamente, acreditam que a violência é consequência da modernidade e do capitalismo. A violência é consequência do pecado e da dureza do coração do homem que vive longe do Criador. Dizendo isso, não estamos negando a pobreza e o desemprego e a falta de acesso à educação contribui para o aumento da violência também. Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Por isso decidiu frear a maldade do homem, trazendo o dilúvio na terra, em Gênesis capítulo 6:13. Mas Deus também é misericordioso em sua bondade e a misericórdia. E Ele determinou que Noé construísse uma arca. E a arca serviria para abrigar a sua família, os animais e todos aqueles que acreditassem na pregação do servo de Deus. E a arca era um refúgio contra a ira de Deus. Mas aquelas pessoas não creram na advertência de Noé, não quiseram buscar o refúgio em Deus. Somente Noé e sua família foram salvos do dilúvio, formando uma nova civilização. É nos dias de hoje, nós, pregadores do Evangelho, anunciamos a volta de Cristo Jesus e os seus sinais que estão aí. Mas muitos não querem crer, muitos não dão crédito. Pegam Jesus e colocam Ele na cruz e querem que Jesus desça e faz o milagre. É isso que eles querem. Mas ser o exemplo, ser igual ou ser ao menos parecido com Ele, ninguém quer. Carregar sobre o peso da carne, o peso do Evangelho, assim diz Ele. Renuncia, pois, o homem a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas ninguém quer. Poucos querem o peso da cruz, o peso do Evangelho. Aleluia. Muitos não querem mais ouvir a voz de Cristo Jesus dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não soa mais aos ouvidos com sinos de alerta. Não querem mais saber de Jesus, nem pelo seu sacrifício vivido no Calvário, ao menos isso. Se lermos Isaías capítulo 53, veremos como foi grande, oh aleluia, eu tenho que ler isso para vocês. Isaías capítulo 53, se você tiver o exemplar da Bíblia Sagrada, eu faço questão de que você leia comigo esse texto. Oh meus irmãos, Deus está contigo nessa tarde e está falando convosco. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante Ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Olha isso. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Olha isso. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, pela opressão e pelo juízo foi tirado. E a quem pode falar da sua linguagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade. Prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, ó meu servo. E o justo justificará muitos, e a iniquidade deles se lavará sobre si. Pelos que lhe darei uma porção entre os poderosos, e como os fortes repartirá ele o despojo. Porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Dias como esse, dias difíceis, mas ele colocou sobre os seus ombros todas as nossas fagulhas, todas as nossas ansiedades, carregaram, jogaram-se sobre ele, e ele cumpriu o seu dever para com Deus. E hoje estamos distante desse Cristo. Hoje estamos praticamente vivendo uma vida dissoluta. Não conseguimos mais pregar o Evangelho, nem ao menos para os nossos entes queridos. Não conseguimos mais desvanecer essas palavras: arrependa-se, ó, porque vem aí o grande dia do Senhor. Oh, aleluia. Se você que está vendo esse vídeo estiver sentindo a presença de Deus, eu creio que Deus está falando com alguém nessa live, ou há de falar com alguém no decorrer do tempo. A crise é grande consequência do pecado. Oh, Deus! Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Por isso decidiu frear a maldade do homem, trazendo o dilúvio, lá em Gênesis, no capítulo 6:13. Mas Deus também é misericordioso, e a sua misericórdia, com a sua misericórdia, Ele determinou que Noé construísse a arca. Ele determinou: Noé, constrói a arca, faz uma arca, Noé. Anuncia para esse povo que vem chuva. Anuncia para esse povo que eu estou voltando, assim diz o Senhor nessa tarde. O que tira a sua aflição? Qual que é a sua aflição? Do que você está com medo? Aquele que está em Cristo Jesus tem que prevalecer, tem que permanecer. Ei, meus irmãos, não é tempo de murmurar. Não é tempo de ficarmos apegados às coisas, bens materiais, essas coisas que ficarão. Cada um vai dar conta de si naquele dia do juízo. Meu Deus! E a crise na sociedade pós-diluviana. Noé reprovou a terra, porém o homem continuou com a semente do pecado em seu coração. Não demorou muito para a crueldade adentrar dentro da casa do próprio Noé. Após toda a devastação na terra, após Deus ter ceifado todos, sobraram alguns animais, sobraram alguns filhos ainda que Noé colocou dentro da arca. Agora nasce um homem com um coração amargurado, um coração de pecado, e a crise assola dentro da casa de Noé. Noé constrói e planta uma plantação de vinha, e faz o vinho, e através desse vinho ele se embriaga, lá em Gênesis 9, 20, 21. Seu filho Cã, vendo o pai bêbado, expôs a sua nudez. Expôs a sua nudez. Cã foi amaldiçoado por Noé em Gênesis 9, 25. Numa amostra clara de que o pecado traz maldição à família e para a nação. Muitas vezes a crise é consequência do pecado. Do que se queixa o homem?
os seus próprios pecados. Os homens se entrelaçam em espinhos, trazendo entre eles o ódio, a ganância, a lascívia, o pecado, o erro. E não demora muito para iniciarem uma construção de uma torre, um monumento para agradecimento do homem. Era buscar pelo poder. Muitos, nos dias de hoje, estão construindo monumentos para si mesmos, casas, carros importados, joias, roupas de grife, mas não ajudam aqueles que estão necessitados. Deus não se agradou desse projeto arrogante e fez com que cada um falasse uma língua diferente, dificultando o ajuntamento das pessoas em um só lugar. A sociedade pós-diluviana não se tornou melhor do que a diluviana. Após a iniquidade, após a iniquidade humana continua a crescer. Ou seja, as pessoas estão querendo somente o crescimento, dinheiro, fama, sucesso. Oh, meus irmãos, nós não podemos se apegar aos bens materiais. Nós não podemos ficar presos dentro do nosso próprio ego. Meus irmãos, quantos estão indo nesse momento sendo ceifados, vidas sendo tiradas, pessoas indo sem Jesus. Tive em um hospital agora, semana passada, na sexta-feira, com minha esposa enferma, e vi como degradante como somos tratados como lixo, como não servimos para nada. Chegou um homem lá, pegaram ele, jogaram ele em cima de uma cadeira, como se ele não fosse nada. Você não pode valer nada para o homem aqui na terra, mas para Deus você tem valor. Oh, glória! Para Deus você é importante. Talvez você quis hoje ceifar a sua própria vida, mas o Senhor falou: eu sou o dono da vida, sou eu quem tiro, sou eu quem dou. Eu não sei qual é o teu problema que você está enfrentando, mas não se apega aos bens materiais. Isso vai ficar. O dia do Senhor está vindo e a trombeta vai tocar. Se prepara, porque o Senhor está voltando. O meu Deus está voltando. Meu Deus está voltando. Aleluia. E as pessoas estão ainda apegadas à vida material. Estão presos a novelas, estão presos ao próprio egocentro, se esquecendo dos verdadeiros necessitados, do evangelho verdadeiro, a termos mais compaixão para com o próximo. Oh, meus irmãos, eu não sou melhor e nem diferente de vocês, somos todos iguais. Somos todos iguais perante ao Senhor Jesus. Me lembro de uma feita a ler a Bíblia em Lucas, no capítulo número 7, a Bíblia vai dizer que havia uma viúva que acabara de perder o seu filho. Lembrando que ela perdeu o marido, agora está perdendo o filho. E a Bíblia vai dizer que Jesus teve compaixão daquela mulher. E compaixão é um sentimento de se colocar no lugar de outrem. Jesus agora se coloca no lugar daquela viúva que acabara de perder o seu filho, também perdeu o marido. E Jesus, como um Deus, um homem perfeito, se coloca no lugar daquela viúva. E a Bíblia diz que ele sentiu compaixão no mesmo instante. A Bíblia fala que ele faz um milagre na vida daquela mulher. E o meu Deus não mudou. O meu Deus é o mesmo Deus de ontem e de hoje e será eternamente. Ele não muda.
Talvez essa dor que você esteja carregando, você não está carregando ela só. Deus está carregando contigo essa cruz, esse fardo que para ti está pesado hoje. Suporte mais um pouco. Suporte mais um pouquinho. O meu Deus é fiel. Ele vai te ajudar no momento difícil da tua vida. Deus não vai te abandonar. Deus não vai deixar. Aleluia. E falando de crise ainda, crise nos tempos de Jesus da igreja primitiva. Jesus nasceu na terra de Israel, em uma região conhecida como Palestina. O Filho de Deus veio ao mundo em um tempo em que o Império Romano dominava Israel. A tensão política e a instabilidade social era grande. Era um tempo de crise política, social, moral e espiritual, não diferente dos dias de hoje. Mas em meio às crises, a luz raiou, dissipando as trevas e trazendo a esperança para a humanidade. Nos dias de Jesus havia muitos pobres e necessitados, assim como nos dias de hoje. Por isso o mestre ensinava que era preciso cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías 58, 6, 7, que lemos agorinha. Não adiantava dizer que era filho de Abraão, caso não desfizesse o jugo dos oprimidos e repartisse o pão com os famintos. Isso nos fez lembrar que a fé sem obra, ela é morta, igreja. A fé sem obra, ela é morta. Quantos aí do seu lado, do lado da sua casa, atrás da sua casa, precisando de uma palavra, precisando de uma migalha de pão, algo vindo da parte de Deus, e somos tão egoístas que nós não conseguimos doar um pouquinho de si mesmo. Meus irmãos, sejamos crente no viver, não crente no falar. Há muitas vidas aí fora precisando de mim, de ti. Quantas vidas aí fora precisando de um alento, precisando de um abraço, de um carinho, e nós não conseguimos doar para aqueles verdadeiramente necessitados. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando disso não, estou falando de um abraço, estou falando de uma palavra em nome de Jesus. Somos carentes de orações dos irmãos. Que o Senhor possa despertá-los, você nessa tarde, a fazer a obra de Deus. Pois a fé sem obra, ela é vazia, ela não vale de nada. Não adianta somente crermos, batermos nos nossos peitos, sermos cheios de Deus na igreja, falar em línguas estranhas, pular e não termos o que Jesus pediu. Amar o próximo. Não serve para nada. Não serve de nada, meus irmãos. Temos que amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. Amor é a chave de tudo. É o que falta para essa humanidade nos dias de hoje. Amor. Atualmente o Brasil está enfrentando uma crise política sem precedentes. E tem sido destaque na maioria dos principais jornais, assim mundialmente conhecidos. A corrupção tem se alastrado como um câncer, atingindo a todos os poderes. Como a igreja do Senhor, temos que orar em favor dessa nação, lutar contra a forma de corrupção todas possíveis, pois temos um Deus que é santo e que abomina tal condição. Quando escolhemos de forma errada uma pessoa para nos representar, tanto no executivo como no legislativo, a justiça se alastra e muitos problemas surgem, como os que ocorreram em Israel, lá em Deuteronômio 16, 18, 20. A crise econômica. Muitos países já enfrentaram terríveis crises econômicas ao longo dos anos. Nas Escrituras Sagradas encontramos no livro de Gênesis a extraordinária crise de alimento pelo qual passou toda a terra, Gênesis 41. Porém, a crise foi revelada a Faraó por intermédio de um sonho. Deus deu a Josué a interpretação do sonho, e ele foi levantado como governador do Egito. José recebeu de Deus a sabedoria para administrar em tempos de crise.
A crise foi tão intensa, gente, que as pessoas de todas as terras se dirigiram ao Egito para comprar alimento. No Brasil, a crise econômica que estamos enfrentando está diretamente ligada à crise política. Segundo alguns economistas, o Brasil não sairá da crise econômica se não resolver a crise política e ética. Em meio à crise, não podemos nos desesperar e nem nos entristecer. Precisamos somente orar e confiar no Deus de toda provisão. É alarmante vermos os nossos empresários tendo que fechar as suas portas por não poder mais continuar a trabalhar. Homens que viveram a vida, deram suas vidas em prol do seu negócio e hoje, por causa da crise mundial, dessa crise que nós estamos enfrentando, hoje estão perdendo aquilo que eles suaram para ter. Por isso que Deus me tocou nesta tarde em falar contigo, meu irmão, minha irmã, sobre esse tema, ansiedade. A ansiedade tem tirado muitos sendo levados à sepultura por causa da ansiedade. Vou ler de novo para vocês. Ansiedade. Dicionário: desconforto físico, psíquico, agonia, aflição, angústia, desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez, ausência de tranquilidade, medo, receio, condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de algo inesperado e perigoso aconteça, diante de qual o indivíduo se acha indefeso. Se você está com algum desses sintomas, meu irmão, eu convoco você para orar, convoco você para jejuar, convoco você para buscar o eterno Deus, o Todo-Poderoso, porque somente Ele é capaz de solucionar esse problema da sua vida. Só Ele pode arrancar de você essa ansiedade, esse medo. Só Ele pode te livrar das mãos do tentador. Só Ele pode tirar de você essa angústia, essa fagulha. Pois Ele vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ei, ansioso, larga esse fardo que não te pertence, larga esse fardo que não é teu. Oh, em nome de Jesus, eu vou glorificar a Deus, para que Deus possa entrar com providência na sua vida. Você empresário, você que está sentindo a fadiga, o cansaço, até mesmo pensou em suicídio, o meu Deus te diz: não faça isso. Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 6, vamos ler? Olha o que Jesus vai nos dizer. Eu estou com a Bíblia aqui, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, leia comigo. Mateus capítulo de número 6, verso 25. Por isso vos digo, olha Jesus falando: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, meu irmão, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos.
pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Louvado seja Deus. Esse será o tema que eu vou bater durante 7 dias, sobre a ansiedade, sobre o que o mundo tem enfrentado dentro dos nossos corações. Por isso trouxe esses textos para nós estudarmos sobre crise espiritual. No texto bíblico desta lição, o profeta Abacuque, que viveu e ministrou em Judá, questionou a Deus a respeito da crise que seu povo estava enfrentando. O profeta estava em meio a uma sociedade agonizante e por isso desejava algumas respostas de Deus. É o que nós estamos vivendo hoje, queremos respostas, mas às vezes Deus se cala. Muitas vezes, como Abacuque, diante do caos, também nos perguntamos: por que, Senhor? O profeta ficou perturbado ao ver que os ímpios prosperavam e os justos iam mal. Deus, entretanto, ouviu os questionamentos do profeta. Ele ouve e responde nossas indagações, embora nem sempre tenhamos as respostas no momento em que queremos. O Senhor não deixa Abacuque sem resposta. Abacuque 2:1 vai dizer: o Senhor falou com seu julgamento, viria sobre Judá. Deus não tolera o pecado. Para disciplinar o seu povo, ele usaria os babilônios. Abacuque 1:5-12. Abacuque questiona Deus, porém ele era um homem de fé. Suas indagações não eram resultados de dúvidas ou incredulidade. Ele confiava que Deus poderia suprir as suas necessidades e as necessidades do povo. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo fruto na vinde, mesmo que não houvesse provisão, ele continuava confiando na fidelidade do Senhor. Confiar em Deus em tempos de abundância é relevante, é fácil, mas eu quero ver continuar confiando na provisão em meio à escassez. Como está a sua fé diante de Deus nesse momento de crise? Como está a sua fé nesse momento diante de agonia, de sofrimento? Aleluia! Confia nele, entrega tudo a ele. Oh, glória! Mas para concluir essa lição, eu quero dizer: o mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos. O dia do Senhor virá e os justos e os ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, meu irmão, confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. Para refletir, meus irmãos, a respeito de sobrevivência em tempos de crise, responda para você mesmo: qual era a missão de Adão antes de Cristo instalar na terra? E as crises enfrentadas no mundo são consequências de quê? A sociedade pós-diluviana tornou-se melhor que a antediluviana? Quais eram as crises e conflitos nos tempos de Jesus? Quem Deus usou para administrar a crise do alimento no Egito? Assim como Deus usou José para vencer aquela crise de fome, aquela guerra, vai usar você para vencer. Vai usar eu, vai usar você. Aleluia. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Não sei como tu andas, como está a sua vida para com Deus, mas eu quero orar pela sua vida nesse momento. Quero glorificar a Deus por você estar aqui comigo nesses 40 minutos ou meia hora que eu estou aqui ao vivo online. Se você está enfermo, se você está precisando de um milagre, eu quero que você ore comigo. Compartilhe esse vídeo, seja um missionário virtual. A gente vê tanta porcaria, a gente contempla, curte tanta besteira, tanto besterol na internet, mas quando tem algo importante a se compartilhar, nós não compartilhamos. Isso me deixa muito triste. Coisas que elevam a nossa vida espiritual a um nível maior, a gente não compartilha.
Mas quando tem uma fofoca falando mal do pastor, falando mal do irmão, a gente compartilha, a gente ri, a gente brinca. Seja um missionário virtual, compartilhe a palavra de Deus. Diga aí agora, escreve no seu status: Jesus está voltando. Pregue o evangelho. Enquanto tiver fôlego, pregue. Enquanto tiver vida, fale do amor de Cristo, irmão. Oh, glória. Quero glorificar a Deus pela sua vida. Obrigado por você estar aqui comigo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando. Sou um cooperador da Casa de Deus. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Cuiabá, no Mato Grosso. E para mim é gratificante poder estar com os irmãos, compartilhando um pouquinho da porção da palavra de Deus. Deus me colocou no meu coração a falar sobre a ansiedade, o mal que vai causando estresse, tem matado muitas pessoas, né? Por causa da ansiedade, muitos estão sendo ceifados. Muitas das pessoas ali que estão morrendo desse Covid, muitos não é nem pelo Covid, é mais pela ansiedade, né? Quando nós é acometido dessa enfermidade, assola o medo, a angústia, nos pega. E com isso tem definhado muitos, tem levado muitos a óbito por causa disso. Então o estudo que eu dei hoje foi o primeiro estudo, né, sobre a ansiedade. Se você quiser, tá? Se você quiser, eu vou colocar para download. Se você quiser fazer o download, querer um material, esse material aqui que a gente fez o estudo agora, eu vou colocar ele para download. Se você quiser, tá? Vou deixar meu telefone para contato, vou deixar aí a página do Facebook, essa página que você está assistindo. Peça para mim que eu vou ter o prazer em te dar o material, né? Amanhã eu vou preparar outra lição sobre a ansiedade, né? Se você está gostando, dá uma curtida aí, né? Porque tudo é para a glória de Deus. Eu não quero aqui crescer financeiramente ou que meu nome seja propagado, não. Eu quero somente que os irmãos tenham esse entendimento, tá? Sobre a ansiedade, que nós possamos fugir, vencer a ansiedade, porque só conseguimos vencer a ansiedade a partir do momento que passamos a orar, né? Vamos começar com a ansiedade, depois eu vou preparar um estudo sobre a oração, meus irmãos, que é muito gratificante sermos obreiros de oração, irmãs de fé, irmãs que têm a vida no altar diante de Deus para com a oração. É o que nós não vemos atualmente no Facebook, não tem. Você vai ver muito besterol aí, mas o ensino genuíno da palavra que falta nos dias de hoje, né? Saúdo a irmã Maria, Selmi, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando. São pessoas que estão ao vivo comigo. Vou deixar aqui esse vídeo, não vou apagar, né? Vou colocar inclusive no YouTube esse vídeo aí, né? Que os irmãos possam compartilhar lá, seguir a nossa página também do YouTube, que tá Nando, acho que é Nando Pessoa também. Eu vou compartilhar com os irmãos, né? Mas antes de finalizar, meus irmãos, esse estudo maravilhoso que Deus pôde nos dar essa tarde, eu quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos em Cristo Jesus, né? E dizer que nós estamos disponíveis, né, para a obra de Deus, tá? Peça a sua oração. Você que está desviado e ouviu essa palavra e vai ouvir essa palavra, aceite a Jesus, né? Se apegue com Deus. Não há Deus fora e nem fora de tempo, somente um Deus que nós possamos servir, Jesus de Cristo. Então aceite a Jesus como único suficiente da sua Salvador da sua alma, tá? Para que quando a trombeta tocar você possa subir para o céu junto com a gente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Quero deixar um forte abraço aqui para minha esposa, irmã Marielle, né? Quero deixar um abraço para minha família, os meus filhos, tá? Eu sou crente, sou casado, marido de uma mulher só, tá, irmãos? Né? Porque hoje levantou uma geração aí de desviado aí, separado, né? Mas graças a Deus eu ainda sigo os bons costumes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tá? Não sou religioso, não prego praga de igreja, mas guardo os bons costumes. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando sua casa, sua família. Vou orar por você agora, é verdade. Meu Deus, Senhor, meu Deus e eterno Pai, te louvo, Senhor, neste momento tão maravilhoso. Já pude sentir a tua presença aqui, Senhor. Já chorei, já glorifiquei o teu nome, Senhor, junto com os irmãos.
Você, Senhor, conhece a necessidade, Jesus, de cada um deles que estão na nossa live presente. Pai, guarde eles com tua mão poderosa. Senhor, contempla, Jesus, cada vida neste momento. Que esta enfermidade não assole, Senhor, a casa dos teus. Pai, passa teu sangue precioso na vida de cada um. Meu Deus, aqueles que estão desviados, Senhor, que vão me ouvir ou vão me assistir, toque, Senhor, no coração deles. Ó Deus, faça com que eles venham sentir essa alegria, que eles venham sentir essa emoção de te servir. Ó Deus, tu és perfeito e maravilhoso. Pai, em tudo, Senhor, somos gratos a ti. Meu Deus, contempla essa hora, visita os leitos de enfermidade, os hospitais, as UTIs cheias de vida, Senhor. Cura da enfermidade. Se tu tem obra na vida deles, Senhor, salve cada um deles. Leve, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. E assim nós te glorificamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando, amigos. E se precisarem de uma palavra, não hesita em nos chamar. Deus tem algo na sua vida e na minha. Deus abençoe, em nome de Jesus. Segue a página, compartilha, seja um missionário. Glória a Deus.